É tudo sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Não um Deus a quem não conhecemos. Anotem isso. Não é o quê? Não um Deus a quem não conhecemos. Quando você adora um Deus a quem não conhece, surpresas vêm. Você pede por curas e vem ataques. Você pede por libertação e ataques demoníacos vêm. Você continua a dizer a si mesmo: eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo. Você realmente está dependendo do Espírito de Deus para adorá-lo? Essa é a pergunta. Você diz: eu jejuo, eu oro, eu jejuo, faço isso, faço aquilo, durmo na igreja, faço isso, faço aquilo. E a pergunta que você ainda precisa fazer é: você está verdadeiramente dependendo do Espírito de Deus para adorá-lo? Aqueles que adoram a Deus sem depender do Espírito de Deus para adorá-lo, adoram a um Deus a quem não conhecem. Quando você adora a um Deus a quem não conhece, surpresas vêm. Você pede por algo e recebe outra coisa. O pastor, o evangelista, guerreiros de oração, oram e ataques vêm de volta. Você ora por um paciente, dizendo: seja curado, seja liberto, seja curado, seja liberto. Veja bem, em retorno dessas orações, você vê as coisas dentro de você levando surra de Satanás. Você ora pelas pessoas, mas você seja liberto em nome de Jesus. Essa é uma linguagem, a linguagem comum nacionalmente. É a linguagem comum dizer: seja liberto em nome de Jesus. Você não precisa de lições para dizer isso. E ninguém vai te prender por dizer isso. Você nem precisa ser um cristão para dizer isso. Você é uma pessoa livre e pode dizer isso sem ninguém te indagar. Ninguém te perguntar o porquê está clamando esse nome, ninguém te perguntará. Ninguém te perguntará: você é um cristão? Ou quem é você? Não, uma vez que pague, eles te dão a Bíblia. Aqueles que adoram a Deus sem depender do Espírito de Deus para adorá-lo, recebem surpresas. O pastor, o evangelista, o bispo, o profeta, o guerreiro de oração. Você é cristão. Você ora e ataques vêm em retorno. Seja curado, seja liberto. Em nome de Jesus. Amém. É por isso que vocês não devem condenar se alguém diz que é pastor. Deixe-o. Se ele não está dependendo do Espírito de Deus para fazer o que está fazendo, tais coisas retornarão para ele. A repercussão será grande. Você terá pena dele. Você derramará lágrimas por ele, conforme passar o tempo. Então é por isso que eu não condeno ninguém. Ninguém que diga: eu sou um pastor, eu sou um bispo. Não se preocupa. Não lute por Deus. Você não pode lutar por Deus. Você diz: eu sou um pastor, evangelista, isso, aquilo. Em nome de Jesus, amém, amém. Não condene, apenas ore a Deus. Porque se ele não for, ele não será capaz de depender do Espírito de Deus para adorar. Mas se ele não for um pastor genuíno, ele adorará a Deus sem depender do Espírito de Deus para adorá-lo. Se eu estou falando com vocês, levante suas mãos. Conseguem ver a diferença? Se esse homem é um verdadeiro servo de Deus, ele dependerá do Espírito de Deus para adorar a Deus. Mas se ele não for um verdadeiro servo, ele não conseguirá depender do Espírito de Deus para adorar. Isso é clamar a Deus. E é isso que chamamos de depender do Espírito de Deus para clamar a Deus.
Você clama Jesus, Jesus é uma pessoa. E outra coisa, é depender do Espírito de Deus para clamar aquele nome. E a chave para aquele nome é o Espírito. Depender do Espírito para clamar a Ele. Essa é a chave. A Bíblia diz que o poder de Deus opera através da palavra dele e do seu Espírito. O poder de Deus não pode operar sem a sua palavra e sem o seu Espírito. E o poder de Deus não pode operar apenas através da palavra dele. Eu posso pregar muito bem, e é só isso. O Evangelho não pode funcionar somente através disso. Ele funciona através da palavra e do Espírito. Você somente pode estudar a palavra dele na faculdade, mas o Espírito dele é onde está a chave. Eu quero ser um pastor. Então, eu escolhi ir para a faculdade de teologia. Não tem nada a ver com boas obras. Mas o que eu vou estudar ali é a palavra. O Espírito você não consegue ali. Deus possui a sua própria faculdade. E você somente conseguirá o Espírito dele na faculdade dele. Deus tem sua própria faculdade. Faculdade de Deus. E o Espírito dele somente pode ser alcançado, acessado na faculdade dele. Então, o poder de Deus não pode operar somente através da palavra dele. Agora, então, há dois servos. Um servo genuíno de Deus, que depende do Espírito de Deus para clamar a esse nome, e um servo por si mesmo, ungido por si mesmo, ordenado por si mesmo, que clamará esse nome sem depender do Espírito. Então agora, se você está clamando o nome de Deus sem depender do Espírito de Deus, para clamar o nome dele, você está clamando a um Deus que não conhece. E surpresa virá. Você ficará frustrado. Eu jejuo, eu oro, faço aquilo, olha para mim. No fim do dia, você vai até um espiritualista. Tem que ir até um feiticeiro para te dar suporte, porque senão, sua vida está acabada. Você deve começar a frequentar um espiritualista, um feiticeiro, e a colocar algum amuleto no seu bolso para tudo o que estiver fazendo como um suporte. Porque você viu que aquele nome não trouxe nada para você. Você não ouviu nada, porque você não dependeu do Espírito para clamar aquele nome. Os homens santos foram levados pelo Espírito Santo para escreverem e falarem. O Espírito deve sugerir a nós o que temos que falar. Sugestão do Espírito. Pois Deus não é um homem que tenha essa nossa carne, que tenha sangue, que tenha isso. Não é um homem que ande e fale. É por isso que você deve ir através do Espírito. A Bíblia diz que Deus é um Espírito e os que adoram devem fazê-lo em espírito e verdade. É tudo sobre quem? Jesus, a quem nós conhecemos. Não sobre um Jesus a quem não conhecemos. Adorem-no em espírito e em quê? Em verdade.